A gente tem uma informação importante para você que está acompanhando o nosso programa e nesse momento circulando aí pelas ruas da cidade com o seu carro segurado, acredito, né? Mas se não tiver, preste atenção na hora de fazer o seguro, para você fazer o seguro correto e ter a devida cobertura que você precisa, tá? O Djaildo, ele é corretor de seguros e a gente vem conversar aqui sobre a nova Lei Geral de Seguros. É o foco principal, mas claro, enfatizando a importância de você também ter o seu bem segurado. Djaildo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. O que é que a gente pode destacar dessa mudança da nova Lei Geral de Seguros que pode beneficiar o setor, o mercado e principalmente o consumidor? Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marco. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Geleia, grande Geleia. Bom dia a todos os que nos acompanham na Rádio Mix. Então, Marcos, a primeira coisa que os ouvintes precisam entender é que essa nova lei, ela nasceu de uma necessidade de modernizar o sistema que era baseado em leis da década de 60 e o Código Civil de 2002. Então, o que ocorre? Temos um decreto 73 que cria o mercado de seguros, né? Cria toda a estrutura de seguros, e temos o Código Civil de 2002 que norteia também o mercado de seguros, e foi justamente o Código de 2002 que foi várias partes do Código que foram revogadas quando se trata do seguro. Então a lei foi criada em pensar em modernizar. Vivemos um mundo totalmente tecnológico, a era de modernidade muda muita coisa e logicamente o seguro tem que se atualizar. Então pensando nisso, foi-se criada essa lei e aí eu norteio em 5 situações, né? São as principais mudanças dessa lei. Primeiro, os prazos são mais claros, existe mais transparência contratual. Com relação ao seguro de vida, se mantém algumas situações, mas é importante frisar que na lei agora ela tem essa informação, né, dentro da lei. As regras para sinistro, houve algumas mudanças, né? Então, são essas situações que a gente tem e o papel do corretor que é fundamental para o mercado de seguros. Me tira uma dúvida. Com a aprovação dessa nova lei, quem já tinha seguro, muda alguma coisa automaticamente ou só na renovação? Então, essa lei ela entrou em vigor agora dia 10 de dezembro. Ela foi promulgada dia 10 de dezembro de 24, entrou agora em vigor, que é 1 ano. Então, os contratos, a partir da nova renovação, os contratos já vão ser norteados por essa nova lei. Os contratos antigos continuam valendo a lei anterior, e os contratos novos, a partir das renovações, já vai nortear. As companhias de seguros já estão fazendo essas modificações para ajustar também a nova lei. Isso é um detalhe importante porque quando a gente fala de seguro no Brasil, ele sofre os altos e baixos de acordo com a economia, né? Quando a economia está mais equilibrada, mais pessoas recorrem aos serviços e, obviamente, isso se amplia. E que bom que se amplia, porque tem um mercado, né, empregador de pessoas especializadas também nessa parte de seguros aqui no Brasil. Agora, em compensação, o avanço tecnológico, ele criou empresas que só existem no mundo digital, não é? Há os bancos digitais, que oferecem vários serviços e também serviços de seguro. O que é que a gente deve ficar atento agora, com base na nova legislação, na hora de contratarmos os novos serviços, né? Porque a gente falava aqui de algumas minúcias que constam em contratos de seguro e que muitas vezes a pessoa, quando aciona, tem a surpresa, a grata surpresa de saber que não está coberto para aquele episódio, aquela situação que ela está vivenciando. Queria que você tocasse nesse assunto, porque isso talvez seja a única dúvida que faça alguma pessoa ficar ali entre fazer ou não seguro, para entender o que é realmente o serviço prestado, em que momento ele acontece. Então, Marcos, nós estávamos comentando aqui em off sobre um seguro que você fez, e aí você fez aquela questionamento do seguro de celular, e é um seguro que qualquer pessoa hoje pode ter acesso a fazer um seguro no celular via internet ou via qualquer banco digital. O que é que serve como alerta? O seguro, ele tem as suas coberturas, e aí, de acordo com o que você contrata, é o que vai ser a garantia que você contratou. Vou dar um exemplo aqui prático, voltando para o celular. Eu contrato seguro de celular e aí no aplicativo eu entendo que algumas coberturas não são necessárias e termino barateando o seguro. Só fez um negócio fantástico. E ainda saio falando para o povo, entra lá, o seguro é legal e tal. Quando eu tenho um sinistro, para minha surpresa, o que acontece? Determinado tipo de situação não vai ter cobertura. Por quê? Eu não sou corretor de seguros. Eu não tenho
essa expertise do negócio. Então, muitas vezes o cliente ele pensa que ou dá um Google, já tem um conhecimento geral e já vai fazer aquelas coberturas que acha necessário, quando a gente sabe que não vai ser suficiente muitas vezes quando ele precisar. Então, tirando como exemplo esse seguro do celular, a gente vai para um caso mais complexo, que é o seguro do automóvel, que também acontece a mesma situação. As pessoas têm mania de contratar o seguro sem consultar um corretor de seguros. E aí, quando você contrata, a primeira coisa que você faz é diminuir a cobertura para terceiros. E aí, que serve como alerta para a gente. Hoje, qualquer veículo, não existe mais veículo popular, né? O veículo mais barato do Brasil é a partir de 70 e poucos mil, 78 mil, para ser mais exato. E aí o cara faz uma cobertura de 50 mil. Se ele der uma perda total nesse veículo terceiro que ele colidiu, ele vai ter que pagar 20 e poucos mil do bolso. E é uma baita de uma grana. Né? Por quê? Não ouviu o corretor, não fez um contrato com o corretor, um seguro com o corretor. Esse é o grande diferencial do corretor de seguros. É o papel do agente social corretor de seguros, que inclusive a lei fala bastante. Né? O que mais a lei fala é sobre a abordagem também do corretor de seguros. Outros pontos específicos, Marcos, que a lei fala são mudanças de prazos. Então a gente tinha prazos, por exemplo, a aceitação tácita da seguradora para qualquer seguro era de 15 dias, hoje passou para 25. Ah, Dija, mas quer dizer que eu vou estar descoberto? Não. Ou quer dizer que a seguradora tem até X tempo para poder aceitar ou não o seguro. Isso geralmente é mais, Marcos e Thaís, para seguros emprediais, seguro de condomínio, porque exige uma perícia, a gente chama de inspeção nesse caso, uma inspeção para identificar se aquele prédio ele está apto a ter a cobertura. Agora, tem os prazos também obrigatórios que foram definidos para análise de sinistro e pagamentos de indenizações. Isso. Qual a diferença agora dessa nova lei? Excelente pergunta, Thaisa. Como é que funcionava antes? Antes, todo o sinistro ele era pago com 30 dias após a entrega da documentação. O que é que tinha uma brecha aí? As seguradoras elas pegam o que a gente chama de sindicância ou por amostragem ou quando o sinistro ele tem índice de fraude. E essa situação, as seguradoras não tinham prazo determinado para a investigação. Podia durar 15 dias, 20 dias, 30 dias e atrasava todo o processo. E aí, muitas vezes demorava muito mais. Né? Então, justamente por conta desse tipo de situação. E aí o que acontece? Quando a lei ela é promulgada, ela diz o seguinte, são 30 dias para qualquer análise. Encerrou, não vai dar tempo os 30 dias. Você tem só 30 dias. Se passar os 30 dias, é multa. Depois dos 30 dias, eu tenho 30 dias para entregar a documentação e a companhia pagar a minha indenização. Tá? Geralmente a companhia paga antes, 5 dias, 7 dias. A documentação estando ok, beleza, paga-se rápido. O que é que demora muitas vezes no pagamento da indenização? Veículos financiados. Que muitas vezes o veículo financiado ele tem um prazo para quitação e um prazo para dar baixa no gravame. E a companhia só faz o pagamento da indenização com a baixa do gravame. Então, muitas vezes o que pode ter alguma demora é nesse tipo de situação. Mas se o cliente entregou a documentação no tempo hábil, a companhia não pagou em 30 dias, já é passível de multa. É passível de multa, né? Eu queria que você falasse também o seguinte, porque as catástrofes ambientais colocaram as empresas de seguro numa nova realidade de atuação no Brasil. Antes, só as grandes seguradoras em nível de multinacional, né, de ações internacionais, colocavam catástrofes naturais. E agora no Brasil isso tem que ter com mais clareza. Vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, mas teve também outros eventos anteriores a esse, mas o mais recente é o do Rio Grande do Sul. E aí se tinha a expectativa do cálculo para as seguradoras, né, do tocante ao que seria coberto. Como é que ficou aquela situação? O que é que mudou na relação realmente da questão ambiental e as seguradoras? Se isso reflete num valor mais elevado do serviço também para o consumidor? Então, Marcos, só para o ouvinte entender, quando a gente fala em catástrofe natural, o único seguro que dá cobertura para esse tipo de situação, contratando a cobertura, é seguro de automóvel. Tá? Então, seguro de automóvel, eu estou tranquilo ali, eu tenho cobertura para catástrofe natural. Os demais seguros, residencial,
empresarial, condominial, eu só tenho esse tipo de cobertura se eu contratar. Exemplo, a cobertura básica é incêndio, raio, explosão. Eu tenho que contratar alagamento, eu tenho que contratar vendaval. Isso é um item à parte? Acessório. Item acessório. Existe um estudo desde 2023 na Câmara dos Deputados para que se crie um seguro onde dentro da cobertura básica já haja essa cobertura de catástrofe natural. Certo. E as seguradoras rateariam o prejuízo. Só para o ouvinte ter ideia, pagamos 7 bilhões de reais na época da pandemia de seguro de vida. No Rio Grande do Sul foram 8 bilhões de reais. No intervalo curto, não foi? No intervalo curto. Né? E note que muitas pessoas não tiveram cobertura, porque não teve o seguro compatível com a necessidade deles. Uhum. Então, o que chama a atenção é que a gente vive hoje uma questão climática, a tendência é ter várias situações dessa ao longo dos anos. Né? Alagoas também não é diferente, só que a nossa situação é mais alagamento. No sul é mais ciclone também, são situações diferentes, mas não deixa de ser situações climáticas. O que a gente precisa entender é que o legislativo precisa trabalhar em cima disso, ou seguradoras criarem um produto específico também para isso, né? onde se dê essa cobertura. Tem a cobertura acessória, mas provavelmente o legislativo ele vai seguir com alguma lei que inclua isso aí junto, em parceria com as seguradoras, para que a gente tenha um produto mais completo. E em relação a negativas dos seguros, muitas reclamações surgem nesse momento, né? Quando o seguro diz assim, não tem direito. Tem regras mais claras em relação a isso? E aí, já aproveitando o gancho, as letrinhas miúdas, mudou alguma coisa também em relação a isso? Eu não vi, mas estava lá na letrinha miúda do contrato. Pois é, Thaís. Então, assim, letrinhas miúdas acabaram, né? Acabaram. Quem danado vai enxergar? Institucionalizado, letras miúdas. Letras miúdas acabaram, agora tem que todo o texto que se falar em negativas tem que vir sempre em negrito, em uma página clara, para que o cliente entenda que aquilo dali não tem cobertura. Um outro ponto de negativa, Thaís, é importante falar, é que existem duas situações de negativas. Primeiro, quando o cliente age de má fé, ou seja, ele faz um seguro e não informa, vamos dizer, no caso do automóvel, por exemplo, o condutor principal correto, ou quando realmente houve uma situação ali que foi agravado o risco e a companhia entende que foi um agravamento de risco. Geralmente são essas situações. As seguradoras elas seguem sempre um padrão de negativa que segue sempre esse tipo de situação. Ou é agravamento do risco, ou é o cliente que age de má fé. Né? O que é que a gente aconselha? Toda vez que você for fazer um seguro, seja o mais sincero possível com o seu corretor de seguro. Se você liga para o seu corretor, olha, eu tenho condutores de 18 a 25 anos. Quem é o condutor que dirige mais? Sou eu. Meus filhos dirigem pouco tempo. Então eles são condutores esporádicos, mas eu tenho que informar na seguradora. Quem são os condutores principais? São meus filhos. Então ele ou ela vai ser o principal condutor. Eu já tive caso de um cliente ligar e pedir isso. Bota o nome do meu avô. Mas peraí, teu avô mora contigo? Isso não. Meu avô inclusive já morreu. Então, são essas coisas, parece piada. Não, mas parece piada, sério, Geleia. Parece piada. Então, assim, a gente fala para o cliente, veja bem, isso vai ter um grande problema para você. Eu até brinco que além da queda do coice. Eu vou perder o amigo, perco a amizade, perco o cliente e a gente ainda vai ter um problema na justiça com você. Né? Então, assim, o cliente tem que entender que, né, nesse tipo de situação, seja sincero com o corretor. Eu vou pagar mais caro, Dija. Mas, cara, infelizmente, é o ônus da situação. Você vai ter que pagar mais caro porque você tem um condutor jovem, porque você tem um carro mais caro. Então, são essas situações que terminam agravando o valor do seguro. Só para vocês terem ideia, tem carro que um farol, dando um carro aqui, um Tigo 8, por exemplo, o farol custa 15 mil reais, só um farol. Né? Então, logicamente, um seguro de um carro desse não pode ser um seguro barato. Né? E são essas situações que na hora que você vai fazer o seguro, todo o diferencial de estar com o corretor de seguros, né, ele vai alertar quais são os principais pontos e vai poder identificar a melhor condição para o cliente. É perfeito isso e é fundamental que ocorra, porque a gente só precisa nas horas mais difíceis e é fundamental poder conversar com alguém com calma, com tranquilidade, ver que você tem direito
e, obviamente, cobrir ali aquele prejuízo que você está tendo. E valeu a pena os anos que você ficou pagando e não usou, né? Sim. Porque está lá o seu crédito também. Dejaído Almeida, corretor de seguros, tirou aqui algumas dúvidas. Ele pode voltar a qualquer momento. Esse assunto é sempre instigante. Uma coisa que a gente não explorou aqui é que as empresas de seguro, elas têm grandes detetives, tá? Investigadores aí para apurar também fraudes no tocante a seguros. Isso é um trabalho sério, porque, obviamente, eles aprenderam com os prejuízos que já sofreram, né? Então, eu vejo filmes americanos, eu fico impressionado com as coisas. Não deveria ter aqueles filmes para ensinar o povo a fazer aquilo. 6h42. Dejaildo, bom final de ano para você. Felicidades em 2026. Estaremos juntos, tá? Feliz Natal para todos. Para todos nós. Jaina Almeida, corretor de seguros, um abraço a todos os corretores que acompanham o nosso programa, tá? Eu tenho um recado aqui para você. A Equatorial Alagoas lançou o Mais Energia Alagoas, um programa